Gostaria de cumprimentar novamente a doutora Carla também, dizer que é um perigo eu ficar junto de você, porque você me inspira a desabafar, e eu acho que a gente tem que ter um grupo do WhatsApp assim para essas coisas, tá? Gostaria de agradecer a presença dos meus alunos queridos, tá? Da Faro, da São Lucas, da Católica, muito obrigada pela presença de todos aqui. E hoje, eu não sei se o doutor Elias sabe de um episódio que aconteceu no escritório, e eu gostaria que ele agradecesse o Vicente, porque eu acho que foi a maior prova de sororidade que eu já tive, veio de um homem. Eu não sei se a doutora Arlete vai lembrar também na época. Eu trabalhei com o doutor Elias por 3 anos em Curitiba, e todos os exemplos que eu dou em sala de aula são daquele tempo, doutor. Então acho que eu tenho que passar uma nova temporada lá para, né, sugar um pouquinho mais da sua experiência. E teve uma vez um episódio, doutora, que eu fiquei chocada porque o machismo veio de uma mulher. Eu acho que na época a Thaís ainda não estava advogando, acho que ainda estava se formando, eu era a única mulher do time, né, de criminalistas lá do escritório. A doutora fazia mais família, né, doutora? Inclusive tive o prazer também de atuar com a senhora. E foi uma senhora lá e disse assim: eu gostaria de falar com o advogado, por favor. E as meninas disseram que não havia nenhum homem, né, nenhum advogado, desculpa, no momento e tal, mas que, porque ela disse assim, advogado homem, mas que havia uma criminalista, que era a doutora Letícia, ela poderia atendê-la e tal. Daí ela disse assim, não, eu quero um homem. Enfim, depois de 2, 3 minutos ali, homem, né, eu desci, né? Oi, boa tarde, tudo bem? Eu juro, ela olhou pra mim e disse assim, ai, querida, tão fofinha, chama o advogado pra mim, amor. Eu disse, então, no caso, a advogada sou eu, né? Ela disse, ai, muito querida você, mas que gracinha o Elias contratar você, né, mocinha? Não, amor, chama lá o advogado pra mim, tá? Eu disse, senhora, o que eu posso lhe ajudar? Ela, então tá, vou te contando a história, quando o advogado chegar, você conta pra ele. Resumindo, ela queria um advogado homem, porque ela queria impressionar um vizinho que ela tinha brigado, tinha tido um caso, uma discussão lá, e ela queria um homem alto, forte, barbudo e com cara de mal na audiência. Eu disse, senhora, nós não vamos para uma briga de vale tudo na audiência. Deste tamanho eu posso fazer muita coisa pela senhora. Porque eu vou apenas convencer com argumentos. Ela disse, ai, mas não sei não, hein? Faz o seguinte, quando o outro advogado chegar, daí a gente conversa. Nisso chegou o Vicente, né? Doutor Vicente. E aí as meninas explicaram a situação para ele antes de eu chegar, né? Antes de eu conversar com ele. E aí ele disse assim, Letícia, só um momento. Foi isso mesmo que aconteceu? Eu falei, foi, Vicente, foi isso. Aí ele disse assim, se você não serve para ser advogada dela, ela não serve para ser minha cliente. Cara, isso para mim valeu muito. E aí, rapidamente também, outro exemplo de como nós sofremos esse tipo de situação, doutora Vanessa. Eu fui na delegacia, porque o doutor Elias era assim, ele dizia assim, vá, mas você faz, vá, depois você me liga, ou seja, vá, né? Aí cheguei na delegacia e tal, e na época eu tava com um estagiário, o Tony, era estagiário. E aí, né, ele tinha esse perfil de alto, barbudo e cara de mal, e era estagiário. E aí foi chegando, e foi entrando, e ninguém pediu a carteirinha dele, e eu, passada, né, falei, tá bom? Nisso o delegado me viu entrando, e disse assim, mocinha, você vai onde? Eu vou falar com o cliente. Você é advogada? Mesmo você é parente de alguém aqui? Eu disse, não sou parente não, hoje realmente eu vim como advogada. Aí ele, já mostrou a ordem? Eu, já, doutor. Ele, desculpa. Tudo bem, ele já tinha feito. Tudo bem assim, porque os colegas depois deram um olhar assim tão repressivo para ele, tipo, isso não se faz, né? Então acho que é mais um paradigma que a gente tem que mudar, que mulher pode estar onde ela quiser. E isso eu falo para as minhas alunas. Algumas alunas me escrevem no direct, no Instagram, dizendo assim, obrigada porque você me mostra que eu posso advogar onde eu quiser, não necessariamente em áreas que não sejam tão perigosas, né? E agora passando aqui para o nosso tema de hoje, direito penal mínimo, o novo direito penal.
Na sala de aula é muito difícil você dar aula de penal e processo penal, e os professores, os colegas aqui presentes vão concordar com isso, eu acho, porque você tem que ensinar o que o meio de comunicação desensina. Desculpa a expressão que nem existe, né? Você tem que ensinar o que a família dele diz que é errado. Você tem que dizer que é totalmente o contrário. E aí eu me deparei uma vez com uma turma de primeiro período, assim que eu comecei a dar aula, e eu fiz a seguinte pergunta. Eu disse assim, olha, hoje a gente vai fazer uma análise jurídica do seguinte: vocês acreditam que uma interceptação telefônica feita fora do prazo, em momento cujo prazo já havia se esgotado, assim, e que tenha sido exposta dessa forma, né, tá certo ou tá errado? Vocês já sabem qual é a situação que eu falei. E aí, um aluno disse assim, eu já sei onde a senhora quer chegar. E aí é o seguinte, viu, professora? Eu acho que isso não tá certo, mas se não fosse assim, nós não teríamos um Brasil novo. Aí eu disse para ele, é o seguinte, nós estamos hoje aqui estudando direito penal. Não estamos falando aqui de amores, de paixões políticas. E você vai ser um futuro advogado, um futuro juiz, um futuro promotor. E me dá medo esse tipo de posicionamento. Vamos debater mais um pouquinho? E aí eu perguntei para ele o seguinte, perguntei para a sala, quem é que acha que pode cometer um crime algum dia? Aí todo mundo, né? Eu disse, eu, claro. Por quê? Saindo daqui você pode de repente cometer um homicídio culposo no trânsito. E seria terrível que a pessoa que te julgasse pensasse como você. Que os fins justificam os meios. Então, essa tarefa de ensinar hoje o direito penal mínimo é tão difícil porque a gente tem um desserviço por parte dos meios de comunicação e muitas vezes ideias enraizadas por parte da nossa cultura. A sociedade te cobra um tipo de posicionamento que, se você disser qualquer coisa que não seja o que eles querem ouvir, você parece uma pessoa, no mínimo, que não quer que o Brasil vá para frente, né? Por assim dizer. E aí, já me encaminhando aqui para o final, em relação ao que a nossa outra colega debateu agora no começo, e eu acho que as outras mesas vão falar, e eu preciso, né, falar só um minutinho sobre isso, que é a questão da Lei Maria da Penha, que você também abordou brilhantemente, um aspecto. Eu acho que a gente tem muito para caminhar, e eu concordo, Carla, que a nossa lei não é a melhor, não é de jeito nenhum, mas a gente já caminhou muito. E eu trago para você um exemplo que me chocou muito. Uma das minhas orientandas de pós-graduação me disse o seguinte, Letícia, eu decidi fazer o meu TCC sobre Lei Maria da Penha e criar um órgão que desse um apoio total às mulheres, inclusive psicológico, dentro da delegacia, depois do que eu ouvi de uma moça que trabalhou na minha casa por 20 anos. Ela disse o seguinte, que quando ela estava grávida do último filho dela, com um barrigão de 6 meses, ela chegou na delegacia com um pequeno furo na barriga, sabe? Rasgadinho aqui, provocado pelo então marido. E o delegado disse para ela o seguinte, o que foi que a senhora fez? O que foi que a senhora fez, não o que aconteceu. Ou seja, talvez justificasse, alguma coisa justificasse aquela violência. E aí, depois que ela explicou a situação e tudo, ele disse assim, minha senhora, é o seguinte, ele podia estar nervoso, né? Então a senhora vá para casa, passe antes aqui no pronto-socorro, faça um curativo, vá para casa, converse com seu marido, né? Porque tudo se ajeita. E hoje, graças a Deus, as coisas não são mais assim. Muito tem sido feito, muita coisa tem mudado. E uma coisa que eu gosto muito de falar, onde eu tenho oportunidade, é que a maior arma que nós temos para não sofrer violência, meninas, mulheres, é a independência econômica. Porque se o homem sabe que você não depende dele para nada, a história muda. E como muda? Então hoje eu acho que a minha mensagem é empoderar-se sim, com respeito. Você não precisa muitas vezes soar até agressiva à sociedade através de certas atitudes, mas eu acho que você, sendo mulher no sentido assim máximo da palavra, com M maiúsculo, sendo uma mulher empoderada, de dar o seu recado sem precisar de homem para pagar suas contas, acredite, você já está fazendo assim uma evolução de 500 anos. Obrigada. A doutora Carla pediu a palavra